Nesse vídeo você vai aprender a criar esse aplicativo Speed Test. É um aplicativo que mede a velocidade da internet. E aqui aparece, ó, 700 Mbps, 700 megabytes. Toda vez que você clicar aqui em iniciar, ele vai fazer essa animação, né, do velocímetro. E a gente consegue fazer o teste de internet. Então, bora começar aí mais um vídeo. Primeiro passo aí, você vai abrir o seu Android Studio. Eu vou vir aqui no meu menu, né, de iniciar. Vou digitar aqui Android Studio e a gente vai criar um novo projeto. Vou vir aqui em New Project, vou criar um novo projeto para celular e tablet. Vou utilizar aqui o template Empty Activity, uma atividade vazia para mim criar minha aplicação, utilizando o Jetpack Compose. Vou clicar aqui em Next e aqui é o nome do meu aplicativo. Eu vou colocar aqui nesse caso Speed Test. Aqui no Package Name eu vou manter com.marcos Speed Test. Eu vou salvar o meu projeto dentro de Android Studio Projects, API mínima 24. Vou manter o Kotlin DSL, que é o recomendado. Vou clicar em Finish e aguardar o meu projeto ser carregado. Beleza, o meu projeto acabou de ser carregado. Vamos tirar, né, esses códigos que vêm por padrão. Eu vou tirar esse tema. Ele abre e fecha aqui. Vou tirar ele. Vou tirar essas funções composable. Eu não vou utilizar elas. Vou vir aqui no import e retirar esses imports desnecessários. Beleza, vamos manter só a main activity e o set content. Vamos acessar aqui o layout da nossa aplicação. A gente vai aprender a criar esse layout incrível, com animação e tudo. Então a gente tem aqui o desenho, né, do velocímetro, a gente tem aqui também a quantidade de megabytes da internet, né, de download, você pode fazer de upload, enfim. Primeiro você cria o layout, você faz funcionar e depois você traz esses dados de um servidor. Mas esse não é o caso desse vídeo, a gente vai aprender a criar o layout, né? Você vai validar essa questão aí. Então toda vez que eu clicar no botão de iniciar, ele vai sempre gerar um número aleatório, né, para a gente poder simular esse teste de internet. Bacana. A primeira coisa que eu vou fazer é criar esse velocímetro aqui. Mas antes, a gente precisa criar todas as cores da nossa aplicação. A gente vai ter a cor branca, a gente vai ter esse verde aqui, a gente vai ter esse cinza mais escuro, que está em plano de fundo, e outras cores que a gente vai definir conforme a gente for criando a nossa aplicação. Então o que eu vou fazer? Eu vou acessar aqui, ó, App, Kotlin e Java, vou acessar o meu pacote principal aqui, vou vir dentro de UI Theme e vou acessar o arquivo de cores. E aqui dentro, né, tem algumas cores que são criadas por padrão. A primeira cor que eu vou criar é a cor de background, que é o cinza escuro. Eu vou colocar aqui, ó, Dark Gray. A gente vai receber aqui, né, uma classe de cores do Compose UI Graphic. Vou abrir e fechar parêntese, vou colocar o comando 0xFF e aqui na frente o hexadecimal da cor, que nesse caso vai ser 6 caracteres, né, com letras e números. No caso dessa cor aqui é bem fácil, né, é 18, 18, 18. Vai ser esse tom aqui, ó, de cinza, um cinza bem escuro. Eu vou pressionar aqui a tecla Ctrl mais o D, eu vou duplicar e eu vou criar a cor branca também. Começando com letra maiúscula aqui, eu vou escrever white e aqui na frente eu vou tirar esses 6 caracteres e colocar 6 vezes a letra F. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já vamos ter aqui a cor branca. Vou duplicar mais uma vez e eu vou criar uma cor verde, né? Um verde bem clarinho. Eu posso chamar ele de verde-limão ou só verde, eu vou chamar de green mesmo. E aqui eu vou tirar essas 6 letras aqui e colocar, né, o hexadecimal dessa cor, que nesse caso é o A7 FF57. A gente vai ter esse tom de verde quase beirando, né, um verde-limão. Bacana, já temos as cores criadas aqui no arquivo de cores. Podemos minimizar aqui. Dentro da main activity, eu vou criar a primeira função composable, que nesse caso é para a gente poder criar o velocímetro. Vamos começar por ele. Eu vou criar aqui embaixo uma função composable. Eu vou chamar aqui de speed meter. A gente vai testar a velocidade da internet, né? E para testar, né, para fazer aquela animação, a gente precisa trabalhar com números flutuantes, que são números fracionados. Eu vou utilizar aqui o float, tá? Então, nesse caso, eu vou criar um parâmetro aqui, que a gente vai passar valores para poder fazer testes e também na produção, que é a porcentagem. Então, nesse caso, eu vou criar aqui um parâmetro chamado de porcentagem, que vai ser do tipo float.
E para que a gente consiga visualizar em tempo real o que a gente está construindo aqui, vamos criar um preview, né, para o nosso Speed Meter. Então, nesse caso, eu vou criar aqui um preview. Preciso passar, né, a anotação composable. E aqui eu vou criar uma função privada, que eu vou chamar de Speed Meter Preview. Aqui dentro, eu vou passar uma coluna só para a gente conseguir visualizar melhor o nosso velocímetro. Vou passar aqui o modifier do Compose. Vou passar aqui um padding, né? Vou colocar um espaçamento de 20 dps. E tudo que tiver dentro dessa coluna, eu vou alinhar no centro, tanto na vertical quanto na horizontal. Vamos alinhar primeiro na vertical. Vou passar aqui o vertical arrangement, passando o arrangement.center. E vou alinhar na horizontal, utilizando, né, o horizontal alignment, passando o alignment.center horizontally. E aqui dentro eu vou passar a função que eu quero visualizar, que é o Speed Meter. E aqui eu vou passar a porcentagem. Vou começar com 0,5F, ou seja, metade, né, a gente vai visualizar aqui metade do velocímetro animado. Vou vir aqui no Split, a gente por enquanto não vai ter nada aqui, mas a gente já está pré-visualizando tudo que está dentro aqui de Speed Meter. Vou clicar aqui em Build Refresh, deixa ele carregar ali. E aí o que a gente vai fazer? Para criar esse desenho, né, desse arco aqui, a gente precisa desenhar na mão mesmo, na raça, utilizando um componente chamado de Canvas. Então, nesse caso, eu vou passar aqui a função Composable Canvas. Eu preciso especificar para o Canvas, através do modifier do Compose, qual que vai ser o tamanho desse canvas. Ou seja, qual vai ser o tamanho desse arco aqui. Esse arco ele vai ter 250 dps, o tamanho total dele, né? Tanto de altura e largura, mas você pode definir o tamanho que você quiser. Então vai ter 250 dps. Essa área do canvas vai ter aqui, né, 250 dps. Beleza. Aí para poder desenhar nessas formas, a gente precisa utilizar forma geométrica. Nesse caso, eu vou precisar de um draw arc. Então, antes de eu criar esse draw arc, eu vou criar uma variável aqui, onde vai armazenar o meu tamanho, né? Ele vai pegar um tamanho mínimo, então eu vou criar aqui um size, que vai receber size, ponto, e aqui eu tenho a dimensão mínima e eu tenho a dimensão máxima. Eu vou pegar a dimensão mínima, né? A dimensão mínima da minha forma geométrica, ou seja, não tem tamanho específico, né? Ele vai pegar o tamanho mínimo, né? De maneira dinâmica. E outra coisa que eu vou criar também é a largura dessa forma geométrica. Você pode ver que tem uma largura aqui, ó, que nesse caso eu vou chamar aqui de stroke width. E sempre os valores vão ser flutuantes. Nesse caso, eu vou começar aqui com 10F, só para você entender o que é isso daqui. E aqui eu vou desenhar a minha forma geométrica. Nesse caso vai ser um draw arc. Ou seja, eu vou desenhar um arco, né? Vou desenhar um arco. É exatamente isso que eu quero, né? Eu posso desenhar em 60 graus, 180 graus, 360. Ele vai desenhar um arco. O draw arc tem vários parâmetros que eu não consigo visualizar ainda. Então eu vou colocar primeiro a cor do draw. Passando aqui o parâmetro color, e esse primeiro vai ser esse de baixo aqui, ó. Vai ser o que vai ser preenchido. O primeiro ele tem um cinza mais claro. Então a gente vai passar aqui através da classe color do UI Graphic. Eu vou passar a cor gray, né, que nesse caso é cinza. E aqui na frente eu vou passar a função copy e eu vou passar aqui um alpha, né, passando 0.3f, deixando esse cinza um pouquinho mais escuro. Depois, eu preciso passar aqui a posição desse arco. Inclusive, né, tá dando um erro aqui porque a gente não completou ainda, né? Então, eu vou passar aqui o parâmetro chamado de start ângulo. Ou seja, qual que é o ângulo inicial, a posição inicial. Então, eu posso definir ele em 60 graus. Aí você vai colocar 60F em 180 graus, em 360 graus, que é o máximo. Vou começar com 60 graus, só para você entender. Depois, eu preciso passar a próxima posição do arco. E nesse caso é o sweep angle. Também vou passar 60 graus. Só para começar aqui. Eu preciso passar também aqui o parâmetro use center. Nesse caso ele, por padrão, começa como verdadeiro. Eu vou colocar como falso. Eu não quero deixar ele centralizado. E agora já assumiu o erro. Tá vendo? Já coloquei os parâmetros obrigatórios. Ele vai aparecer aqui. Quer ver? Ó? Vamos esperar ele renderizar. Ó, ele apareceu aqui. Ó. Apareceu bem aqui na parte de baixo. 60 graus, né? Eu vou colocar 180 graus. Agora, ó.
180 graus. Olha o que acontece, ó, 180 graus. Se eu colocar 360, vai formar um círculo. É exatamente isso que vai acontecer. Então aqui é a posição desse desenho. É o formato dele, né? É muito importante você entender isso daqui. O nosso é 180 graus, que a gente vai manter. 180 graus. Repare como é que está na imagem aqui, ó. 180 graus. Ele vai ficar dessa forma aqui. Se eu colocar o mouse aqui, os parâmetros foram liberados. Agora eu consigo ver todos eles. Eu já tenho a cor, já tenho a posição. Só que eu preciso passar agora um tamanho. O tamanho eu vou utilizar através do size. E eu já tenho o tamanho, ó. Ele vai pegar a dimensão mínima. Então eu vou pegar aqui, né? Size recebe a função size. Aqui a gente vai ter largura e altura, tudo valores flutuantes. Eu vou passar a minha variável size, tanto na largura quanto na altura. Ele vai pegar a dimensão mínima da largura e da altura. Outra coisa que eu vou fazer é começar a definir alguns estilos. Eu vou definir aqui um style e aqui eu vou passar a classe stroke. Eu vou abrir e fechar parêntese. Aqui a gente consegue definir a largura da borda, a cor, efeitos, beleza? Nesse caso, eu vou definir aqui a largura, que é o width, e aqui eu vou passar a largura desse arco, tá bem fininho, né? Então a largura vai começar com 10F. Eu vou passar aqui, ó, o nosso stroke width. Ele vai ficar 10F aqui, ó. Vamos ver como é que vai ficar, ó. Ficou bem fininho, tá vendo? Para ele ficar mais grosso assim, ó, a gente precisa definir aqui mais ou menos 70. Aí ele vai ficar maior aqui, ó. Ó, é exatamente isso. Então aqui a gente vai definir a largura desse arco. Só que repare que esse arco, ele tá quadrado aqui na parte inferior, ó. Pode ver que tá bem quadradão. E aqui na imagem, ele é muito mais redondo, ó. Você pode ver que é muito mais arredondado aqui. Para colocar esse arredondamento é aqui no próprio stroke. Se você colocar o mouse aqui, a gente tem um parâmetro chamado de cap. E nesse cap eu consigo definir o arredondamento desse arco. Então aqui eu vou passar o cap. O cap na espera, né, um stroke, ponto. E aqui eu consigo definir, por exemplo, né, na verdade é stroke cap, perdão. Stroke cap, ponto, e aí eu tenho round, eu tenho butt, eu tenho square. Nesse caso eu quero round, ou seja, eu vou deixar arredondado aqui, ó. Aí ficou arredondado, tá vendo? Esse daqui é o primeiro arco. Agora a gente precisa criar um outro arco por cima desse. Para fazer isso, né, precisa estar dentro de um canvas. Eu vou pegar agora esse draw arc, vou dar um Ctrl C e colar aqui na parte de baixo. Eu vou ter um outro draw arc por cima desse. Só que agora esse vai ter uma cor verde, né? Esse vai ser o que vai preencher esse de baixo. Então esse daqui eu vou trocar essa cor e passar a cor green que a gente criou, né? Vou passar diretamente aqui, ó, green. Ele já ficou tudo verde, né? Tá por cima do outro. Ele vai ter a mesma quantidade, né? 180 graus no ângulo inicial. A próxima posição do arco, 180 graus também. Só que aqui ele vai sempre aumentar, né? Aumentar ou diminuir. Então vai ser 180 vezes a porcentagem que eu passar. Aqui eu vou passar de 0,01 até 1F. 1F é o máximo, que seria o 100%. O tamanho vai ser a mesma coisa, vai ser redondo, né? E eu quero deixar essa cor mais saturada. Para fazer isso, eu vou passar aqui o Color Filter. O Color Filter espera o quê? Um Color Filter, aqui do UI Graphics. Eu vou passar aqui o Color Matrix. E aqui, né, no Color Matrix, eu vou passar mais uma vez Color Matrix, ponto, apply. Você vai abrir e fechar parênteses. E aqui eu vou passar o apply. Beleza, pressionar o Enter aqui. E aqui eu vou passar, né, o método Set to Saturation. Eu vou passar uma saturação para essa cor de 1F. Essa cor vai ficar mais forte. Vou colocar aqui 2F. 2F é mais escuro, ó. Tá vendo? Ó? Ficou exatamente como está aqui. Então a parte do arco já está pronta. Agora a gente vai precisar criar a outra parte da aplicação, né? Criar uma coluna, colocar um texto, speed test, passar o nosso arco, criar a parte aqui, né, dos megabytes, o botão e toda a lógica. Então subindo aqui na parte superior aqui, ó, eu vou criar mais uma função composable, que vai ser referente, né, à nossa tela principal, que é a nossa tela home. E a nossa tela home vai ser renderizada aqui no set content da main activity. É aqui dentro que vai ter a nossa tela principal. Eu vou criar uma coluna, inclusive, né, eu posso criar até um preview, um outro preview aqui para visualizar a minha tela. Eu vou criar aqui um preview para minha tela home, né, home
preview, passando o meu home. Ó, tá vendo aqui, ó, home preview está sendo executado, ó. Aqui é o speed preview e aqui é o home preview, ó. Eu consigo ver os dois preview aqui. Nesse caso eu quero ver o home preview. Home preview por enquanto não tem nada, né? Vou vir aqui na coluna. Vou criar uma coluna principal, né? Passando aqui o modifier. Modifier do compose. Essa coluna vai pegar toda a largura da tela e toda a altura. Então, fill max size. Eu vou colocar uma cor de background nessa coluna, que vai ser o dark gray. Aqui eu vou minimizar, vou colocar em 100% ou até menos. Ó. Tá vendo? Eu consigo ver os dois previews aqui. Ó. Tá aqui a nossa tela. Eu vou fazer uma configuração aqui, né? Tudo que tiver dentro da coluna vai ficar alinhado na vertical, na horizontal, no centro. Então, vertical, arrangement.center. Vou alinhar na horizontal, alignment.center horizontally. Dentro dessa coluna aqui, eu vou criar um componente de texto. Passando aqui um texto fixo, tudo com letra maiúscula, né? Ó, speed test. Eu vou definir o tamanho para esse texto aqui, ó, font size. Vou colocar 30 SP, que é a unidade de medida do texto, né? Tá aqui, ó, speed test. Eu vou colocar uma cor branca para esse texto, mas antes eu vou colocar aqui um negrito, né? Font weight, passando o valor bold, né? Um negrito. E eu vou passar uma cor através do parâmetro color. Eu vou passar um cinza claro. Então, nesse caso, eu vou passar através do color, do UI graphic. Eu vou passar aqui a cor. Nesse caso é o light gray, né? Um cinza mais claro. E depois eu vou definir aqui um modifier. Vou definir aqui a posição desse speed test. Vou passar aqui um padding no topo. No topo vai ter um padding aqui e um padding na parte de baixo, para ele não ficar colado com o arco. Então no topo eu vou colocar 20 dps. Aí você escreve aí, ó, bottom, e na parte de baixo vai ser 100 dps. Beleza, speed test já está aqui. Depois eu vou colocar o arco. O arco eu não posso colocar ele jogado de qualquer jeito. Eu vou colocar o arco dentro de um outro componente chamado de box. Porque dentro do arco vai ter o texto download e vai ter também aqui a velocidade da internet. Para que a gente consiga deixar tudo bem organizado isso daqui, precisa ficar dentro de um box. Então nesse caso eu vou criar aqui embaixo, mas dentro da coluna, uma caixa, onde vai envelopar tudo isso daí, né? Um box. Eu vou abrir e fechar chaves. Esse box, eu vou especificar para ele aqui, ó, através do modifier, e ele vai pegar toda a largura da tela, fill max width. A altura não. A altura vai pegar de forma dinâmica, mas a largura, ele vai pegar toda a largura da nossa coluna. Dentro do box, eu vou passar o nosso arco, que está dentro da função composable speed matter. E aqui a gente vai passar, né, a porcentagem. Vou passar uma porcentagem aqui 0.5f. O valor 100% seria 1F. E aqui seria metade. Aqui você consegue controlar, inclusive. Ó, se eu colocar 0,8, ele vai ficar até aqui mais ou menos. 0,8. Se eu colocar 1F, 1F é 100%. Então é assim que funciona, beleza? Ó, 1F vai ficar 100%. Eu vou colocar aqui 0,3. 0,3F. Vai ficar mais ou menos aqui. Ó. Aí dentro do box, a gente vai colocar o quê? O texto de download e o texto aqui, né, onde vai ter a velocidade da internet. Eles estão basicamente embaixo do arco. Para fazer isso, eu vou ter que colocar uma outra coluna dentro do box. Então eu vou passar aqui uma coluna, porque vai ter dois componentes que vão ficar um embaixo do outro. E o box, ele não funciona dessa forma, né? Ele vai colocando um componente por cima do outro. Então se eu não colocar a coluna aqui e eu colocar o texto jogado, o texto vai ficar por cima do arco. Então é muito importante a gente entender isso daí. Então essa coluna, eu vou passar um modifier para ela, modifier do compose, eu vou especificar para essa coluna que ela vai pegar também toda a largura do nosso box. E todos os componentes que estiverem dentro da coluna, eles vão ficar alinhados na horizontal, no centro. Então eu vou passar aqui um center horizontally. Então vão ficar alinhados aqui, ó, na horizontal, no centro, para ficar certinho aqui. Dentro da coluna, aí sim, pessoal, eu vou passar o primeiro texto. E nesse caso vai ser o texto de download. Eu vou colocar tudo com letra maiúscula aqui, ó, download. Esse texto vai ter um tamanho de fonte. Eu vou colocar aqui 18 SP. Eu vou passar a cor, né, que nesse caso vai ser também um light gray, um cinza claro. E eu vou passar aqui o modifier para definir aqui um espaçamento, né,
Vou passar aqui um padding só na parte de baixo de 10 dps. Aí o que aconteceu aqui, ó, o texto ele está centralizado, mas o arco está jogado aqui no canto, né? O texto está por cima do arco. Isso acontece porque a gente precisa alinhar tudo que está dentro da caixa no centro também. Aqui no box eu tenho, né, o parâmetro Content Alignment. Então eu preciso alinhar tudo no centro também. Então eu vou colocar aqui, ó, Content Alignment. Ele espera um alignment do Compose UI. E aqui eu vou utilizar o Center. Ou seja, eu vou centralizar tudo que está dentro do box aqui, ó, no centro também. Aí sim, ó, ficou exatamente como a gente esperava. O próximo texto, ainda dentro da coluna aqui, vou pressionar o Enter. Ó, dentro da coluna, sempre olha os fechamentos. Ó, abre e fecha aqui. Esse fecha com box. Então é importante você sempre olhar os fechamentos aqui. Esse daqui vai ser o texto aqui, né? Onde vai ficar os números, na verdade. Então eu vou colocar qualquer número aqui só para a gente ver, tá? Esse daqui vai ter 50 SP. Ele vai ser branco, não vai ser cinza, não. Ele não vai ter esse padding. E eu vou passar aqui um text alignment. Eu vou passar ele como center também. Então, text alignment.center. Eu vou centralizar esse texto aqui também. Ó. E embaixo desse texto aqui, eu vou colocar mais um texto. E nesse caso é megabytes, né? Então, nesse caso, eu vou colocar aqui, ó, somente mbps. Só isso. E aqui a gente vai passar 18, né, o tamanho desse mbps. E a cor vai ser um light gray. Vou até copiar esse light gray para cá e passar para cá. Ó. E aqui a gente vai ter um modifier, onde eu vou colocar um padding só na parte de baixo, né, um espaçamento só na parte de baixo aqui, ó, de mais ou menos 10 dps. É importante colocar esse padding aqui para ficar legal. Bacana, já ficou exatamente como a gente esperava. Depois, a gente vai ter um botão de iniciar. Esse botão aqui com esse neon verde, esse botão bem interessante. Esse botão, a gente vai colocar ele dentro da coluna. Então, eu vou sair aqui, né, do box. O box, ele fecha aqui, ó. Ele fecha aqui. E aqui a gente entra dentro da coluna de novo. Dentro da coluna, eu vou criar um botão. Esse botão, ele vai ter o onClick, né? A função de clique. E aqui eu vou passar o texto do botão. Passar aqui um componente de texto. E eu vou chamar, né, de iniciar. É aqui que a gente vai fazer a simulação. Vai ter um botãozinho aqui. O tamanho da fonte desse texto vai ser de 18 SP. Uma outra coisa que a gente vai fazer é definir um negrito aqui, ó, um font weight, passando um font weight e passando o valor bold. E a cor desse texto vai ser branco. Esse botão, eu vou definir uma cor para ele. Eu vou passar aqui o parâmetro colors, vou passar aqui o button defaults, ponto, aí eu consigo acessar a função button colors. Aqui, para definir a cor de fundo, né, do botão, eu vou definir através do container color, e aqui eu vou passar dark gray, ou seja, ele vai pegar a cor de fundo do meu layout, né? Aí ele vai ficar meio que transparente. É isso mesmo. Por quê? Porque eu vou definir uma borda nele aqui, ó, uma borda verde e um neon. Então aqui eu vou passar o modifier do Compose, e aqui eu vou passar a função de background. A função de background, né, tem a cor e tem o shape. Primeiro eu vou passar uma cor. Essa cor também vai ser dark gray. Vamos manter fundo, né, transparente. E aqui eu vou passar um shape, especificando que esse botão ele vai ser um circle shape. É um botão muito mais circular. E aí depois, pessoal, eu vou passar um padding de 40 dps em todos os cantos do botão, tanto no topo, na esquerda, na direita e na parte de baixo. Vou dar um espaçamento aqui. E aqui no final eu vou passar a função shadow, para a gente poder fazer, né, depois esse efeito aqui de neon. Mas antes eu vou fazer a borda aqui que eu não fiz ainda. Então nesse caso eu vou tirar o shadow por enquanto. Para definir a borda, a gente tem o parâmetro border aqui. Então aqui eu vou colocar uma vírgula, né? Eu vou passar o border. O border espera o quê? Um border stroke. Esse primeiro aqui, ó. Aqui eu vou passar a largura da borda. Nesse caso vai ser um dp, 1 de largura, e a cor da borda, né? O color. Nesse caso vai ser o green, vai ser o verde. Bacana. Agora a gente vai colocar o neon. Para colocar o neon, eu vou vir no modifier. Vou passar de novo, né, o shadow. E aqui no shadow, né, na parte de sombra, a gente vai passar primeiro um elevation, a elevação dessa sombra, né, o tamanho da sombra vai ser 16 dps, é o tamanho dessa sombra aqui.
E a cor dessa sombra eu vou utilizar através do Spot Color, que também vai ser verde, né? Green. Então vai ter uma sombra verde aqui, ó. Vai ter uma sombra verde. E para deixar essa sombra mais arredondada, pode ver que ela está meio retangular, mas aqui está mais arredondado. Eu vou utilizar aqui o parâmetro do Shadow, que é o parâmetro Shape. Não está mostrando aqui, mas ele tem. Eu vou passar o Shape aqui e passar um Circle Shape, garantindo que isso daqui vai ficar, de fato, muito mais circular. Beleza, pessoal, é exatamente isso que a gente quer. O layout, né, em si, ele já está pronto. Agora é interessante a gente colocar aqui também na coluna um scroll view, caso a tela seja um pouco maior, né? É bom a gente sempre definir aqui um scroll view. Vou colocar aqui, na verdade, né, um vertical scroll e vou passar o state dele, que nesse caso é o remember. É o remember scroll state. Só isso. Agora, né, a gente precisa fazer a lógica para animar isso daqui, né, de maneira dinâmica. Para fazer essas animações, primeiro, né, a gente precisa definir aqui alguns states. Nesse caso é o state de velocidade. Eu posso colocar a velocidade máxima 700 megas, mas posso colocar, por exemplo, 1000 megas, que seria 1 giga, né? Fica a seu critério. Eu vou colocar 700, mas você pode colocar a velocidade que você quiser, 500, 200. Então aqui eu vou criar uma variável, tem que ser mutável, beleza? Eu vou chamar de speed, velocidade, by remember. Vou criar aqui um state. E como esse state, os valores são flutuantes, eu vou criar um mutable float state. Mutable float state off. E aqui na frente eu vou iniciar como 10F. Pode iniciar até como 0. Aqui não importa. Aqui vai começar com 10F a animação. É isso. Eu posso começar como 500 na animação, como 700. Esse valor aqui não importa, mas eu preciso iniciar ele com algum valor. Vou colocar 10F, um valor pequeno aqui para a gente montar a animação. Vou clicar aqui em cima de by, vou importar, né, o get value e o set value. Você clica aqui de novo, né, e importa o set agora. Beleza, é o get e o set. Agora eu vou criar uma variável imutável com val, onde a gente vai configurar a parte da animação. Então, nesse caso, eu vou chamar aqui de animation progress, ou seja, eu vou animar o progresso, né? Animation progress. Vai receber aqui um remember. E aqui no remember, eu vou passar a função, né, animatable. E aqui eu vou passar 0f, o valor inicial. Aí, ó, esse daqui é de cor, tá vendo? Deu errado, ó. Não é esse daqui. Você vai excluir. Tem que tomar muito cuidado com isso daqui, ó. Vou vir aqui no import, vou tirar o animated. Eu acabei errando. É porque tem vários animated, tá? Então é esse daqui, ó. Animatable. Escreve. Tem o de cor e tem o de números flutuantes. É esse daqui, ó, o de baixo, ó. Você dá 2 cliques nesse daqui, aí sim, 0F, aí vai funcionar. Mas muito cuidado porque tem 2, tá? E aí, pessoal, a gente precisa fazer isso, né, essa animação, dentro de uma função que vai ser um efeito colateral. Toda vez que iniciar a aplicação, né, ele vai carregar essa animação aqui. Então a gente vai utilizar o Launch Effect. Eu vou passar aqui como parâmetro o próprio speed, né, a velocidade. E aqui a gente vai passar Animation Progress. Vou dar um ponto aqui e eu vou utilizar o método AnimatedTo. Aqui que eu vou fazer de fato, né, o processo de animação. Aqui eu tenho o Target Value, o Animation Inspect, o Initial Velocity, o Block. Eu tenho vários parâmetros aqui. Primeiro, eu vou definir aqui o Target Value, ou seja, qual que é o valor dessa animação aqui, né? Como que vai ser o cálculo. Então, nesse caso, eu vou pegar o Speed dividido pela quantidade de megas que eu quero fazer o cálculo. Então, se você quer exibir no máximo 700 megas, você vai colocar 700. Se você quer 1 giga, nesse caso é 1000. Então, eu coloco 1000 megas. Eu vou colocar aqui 700. Então, nesse caso, vai ser a velocidade atual, né, dividido por 700. E aí ele vai entregar para mim um valor, né, de 0.01F até 1F. 1F é 100%. Então, vou até colocar aqui, ó, 1F é igual, né, a 100%. Como que é o cálculo aqui? Então, vamos supor que vai 10F dividido por 700. Ele vai entregar 0.01F. Para dar 100%, o speed tem que estar chegando aqui 700F. Que nesse caso é 700 dividido por 700, vai dar 1. Que nesse caso é 1F. Então lembre-se que 1F é 100%. Vai ficar até aqui, ó. Beleza? Esse é o cálculo. Isso ele vai fazer de forma dinâmica, tá, pessoal? Vou colocar uma vírgula aqui, beleza? Depois, o próximo parâmetro, o Animation Spec. Aqui eu passei o valor, agora eu vou passar o Animation
spec. Aqui eu vou passar um twin, né, uma função chamada de twin. Aqui eu vou passar a duração dessa animação. Então eu vou passar aqui um duration, né? Nesse caso eu vou abrir e fechar parênteses. Aqui eu vou passar um duration milissegundos. Aqui você vai passar o tempo da animação. Nesse caso eu quero fazer a animação aqui em 2 segundos, mas você pode fazer em 1 segundo, em 5. Pode ser mais demorado, pode ser mais lento. Eu vou colocar em 2 segundos. Para colocar 2 segundos, como é em milissegundos, você vai colocar aqui, ó, 2000. 2000 é a mesma coisa de 2 segundos. 2000 milissegundos. Vírgula. E aqui eu vou colocar o easing. Nesse caso é o tipo de animação. Eu vou colocar aqui, ó, fast, out, slow, in easing. Ou seja, vai começar rápido e depois ele vai ficar um pouco mais lenta a animação. Bacana. Então aqui eu coloquei o tipo de animação, a duração. E aqui eu passei o valor da animação, né? Que ele vai fazendo em tempo real ali. Depois que ele faz essa animação, eu pego aqui o meu speed e especifico o 700F novamente. Eu vou executar no emulador para a gente ver como é que está ficando, pessoal. Acabei de executar e por enquanto não está aparecendo nenhuma animação. Por quê? Porque a gente fez todo o processo aqui, mas a gente não está aplicando de fato nesse arco. Ó, se a gente vir aqui no arco, a gente está passando um valor fixo aqui, né, de 0.3. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai passar agora o valor dinâmico, que é através do animation progress. Vou passar aqui o animation progress.value, o valor. Agora sim, quando eu executar, ele vai fazer uma animação aqui até o final. Ó, ele fez, deixa eu ver, acho que ele não fez não. Ó, ele vai começar fazendo a animação aqui, ó, e vai até o final. Bacana? Agora a gente precisa mudar o número aqui, né? O número continua 500, porque a gente colocou um texto fixo e tal, mas agora a gente vai mudar esse número de forma dinâmica também. Para fazer isso, eu vou criar aqui uma outra variável, eu vou chamar aqui de animated speed. Né? A gente vai animar essa velocidade aqui. Vai receber o nosso animation progress.value, o que está sendo animado em tempo real aqui, e a gente vai multiplicar por 700F. Como que vai ser isso daqui, ó? Vamos supor que esteja chegando aqui, ó, 0.5F. Seria metade, né? Ó. Então, 0,5 vezes 700, que é o máximo, né? Ó. A gente vai mostrar aqui, ó, 350 no número. E quando for 1F, né, 1 vezes 700, a gente vai mostrar o número 700. Então, basicamente, é para a gente conseguir exibir um número aqui no texto. Então, a gente vai vir aqui nos 500, eu vou passar aqui o cifrão, e eu vou passar aqui o animation speed e passar esse valor como inteiro, né? Porque ele vai chegar fracionado. Agora sim, eu vou executar. Já conseguimos animar os números, né? E também o arco. Ó, ele vai começar e vai animando, ó. Tá vendo? Ó? Até 700. Muito bacana, né? Agora, quando a gente clicar no botão de iniciar, a gente quer gerar um novo número aleatório para a gente fazer um teste aqui, né? Fazer uma brincadeira. Então, o que eu posso fazer aqui? No clique do botão de iniciar, aqui no botão de iniciar, eu vou iniciar números aleatórios. Um novo range, né? Então, nesse caso, eu vou passar aqui a minha variável speed, essa mesmo, né? Que começa com 10F, e a gente vai gerar um valor aleatório para ela. Porque senão sempre ela vai gerar 10F. Mas aqui, quando eu clicar no botão, ele sempre vai gerar um valor para o meu speed diferente. Então, nesse caso, ele pode gerar de 0 até 700. Ou seja, de 0F até 700F. E aí, nesse caso, como vai ser aleatório, eu vou colocar como random, né? Vai ser randômico. E precisa ser flutuante esse valor, né? Eu vou colocar aqui como to float. Eu vou converter um inteiro para fracionado. Basicamente, é isso. Então, aqui é só para a gente poder gerar mesmo, tá? E fazer uma brincadeira. E tá aí, ó. Ele vai começar fazendo essa animação aqui. Ele vai animar tanto o arco quanto o nosso texto. E aí, depois, quando eu clicar aqui, ele vai gerar outro número para o speed, né? Ele vai gerar um número aleatório aqui, que pode ser, 50, e aí passa 50 para cá, e aí faz todo o processo de animação de novo. Vamos supor que seja 50, né? Vamos supor que ele gerou aqui, um número... vamos supor que ele gerou aqui um número, pessoal. 400 aqui. Aí chegou 400 no speed, né? Vai ter 400F aqui, ó. Aí ele vai vir para o Launch Effect e vai passar para o Target Value aqui, ó, 400, né? Ó, vamos lá. Eu tenho que explicar porque pode ser difícil para as pessoas entenderem. Chegou 400 aqui no speed, através do número aleatório. Então, 400 dividido por 700, que é o máximo que eu quero exibir, deu quanto aqui? 0.5. Então, a gente vai ter aqui no Animation Progress 0.5. Vai ter 0.5 aqui. Ele vai até metade, certo? Porque, ó, a porcentagem está chegando 0.5. 180F, né, que é os graus aqui do arco,
180F vezes 0,5. Vamos pegar aqui, ó, 180 vezes 0,5F. Vai dar quanto? Vai dar 90 graus. Ou seja, ele vai preencher metade do arco. Né, ó, vai preencher 90 graus desse arco. Para preencher 180, tem que ser um F. Concorda, pessoal? Então tem que chegar um F lá. Ó, 180 vezes 1 é 180. Aí ele vai preencher o arco inteiro. Então é assim que funciona a lógica, entendeu? Aqui é para preencher o arco. Essa é a lógica. No caso do texto aqui, né, já é outra coisa. A gente vai pegar esse valor de 0,1, 0,5, 1F vezes 700F. Aqui a gente vai fazer ao contrário, para obter o número. Então vamos supor que aqui esteja chegando 0,7. Então como é que vai ser? Vamos lá. 0,7 vezes 700. 490. Vai mostrar 490 aqui, ó. Entendeu como é que funciona? É isso que a gente vai passar aqui para o Animated Speed. E aqui no botão, né? Ele sempre vai gerar um número para o speed. Basicamente é isso. E aqui eu posso ficar clicando, ó. Ele vai gerar, né? Vai ficar gerando para mim, ó, um número completamente diferente, ó. Tá vendo? Ó, eu clico aqui, ó. Ó que legal. Ele vai, ó. Posso ir brincando, tá vendo? Ó, com velocímetro. Bacana demais, né? Esse aqui é um aplicativo muito útil. Você entendendo como que funciona esse conceito de animação, como que funciona os layouts, né? Isso aqui é um layout complexo, isso aqui é um conteúdo premium, pessoal. Então é muito importante que você entenda esse tipo de coisa aqui. Se você quiser se especializar na criação de aplicativos Android, com Jetpack Compose, entender do zero cada um desses componentes, entender conceitos ainda mais avançados, ou até você que precisa pegar do zero mesmo, cara, acesse o meu treinamento de Jetpack Compose, que lá eu te ensino do zero essa parte de Jetpack Compose. Você pode usar o curso, né, para se profissionalizar e também assistir aqui o nosso conteúdo do YouTube para complementar os seus estudos aí. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa o like nesse vídeo e eu espero vocês em um próximo vídeo. Até a próxima!